A maioria dos estudantes de graduação, quando escutam isso pela primeira vez, eles ficam muito chocados. E eu falo isso por mim, porque eu também fiquei muito chocada quando eu comecei a estudar fisiologia e me toquei disso. Não sei se você já parou pra pensar, mas o nosso corpo, ele é dividido em meio interno e meio externo. Mas como assim, Letícia? Como é que o nosso corpo também é meio externo? Vamos entender um pouco disso. Bom, quando a gente fala de compartimentos corporais, a gente tem que o nosso corpo, né, tem aquela divisão clássica do meio interno, que é composto pelo líquido intracelular, que é o líquido que está contido dentro das células, e o líquido extracelular, que é o líquido que está fora das células, que a gente classifica dentro do leque, né, o líquido intersticial e também o plasma, né? Essa é a classificação de compartimentos corporais. Mas a gente também tem que parar para pensar que parte do nosso corpo é composto de meio externo. E a gente não se toca disso até que você enxergue isso. Por que eu tô falando isso? Vamos pensar no nosso trato gastrointestinal. Ele começa na boca, termina no ânus, certo? Só que se você for parar para pensar, dentro do seu intestino, por exemplo, na verdade é fora do meio interno, do seu meio interno. Por quê? Porque a boca e o ânus basicamente é um tubo contínuo. Começa ali na boca, esôfago, estômago, passa o intestino inteiro, sai no ânus lá e é um tubo aberto. Então, tudo que tá dentro desse tubo é meio externo. Não sei se você já parou pra pensar nisso, mas tudo que tá dentro desse tubo é meio externo, porque tá em contato direto com o ambiente externo, né? Aqui dentro da minha boca, aqui é meio externo. Apesar de fazer parte do meu corpo, né? Dentro da nossa boca e ao longo de todo o trato gastrointestinal, a parte interna, né, do lúmen que a gente fala, lúmen, quando a gente se refere a lúmen, né, usa a palavra lúmen, a gente quer dizer a luz do tubo, ou seja, o interior desse tubo, tá? A cavidade em si. Então, quando a gente fala lúmen, a gente quer se referir à cavidade que está contida ali internamente, tá? Então, o lúmen do trato gastrointestinal, ou seja, toda essa cavidade que começa na boca e termina no ânus, na verdade, é um ambiente externo que tem contato direto com o fora, né? Apesar de compor o nosso corpo, é um tubo que é meio externo. Não sei se você já tinha parado pra pensar nisso, mas normalmente estudantes de graduação, quando vê isso na fisiologia, fica assim, meu Deus, como assim? E isso se aplica a outras coisas também, né? Quando a gente fala, por exemplo, das vias aéreas, né? Então, tudo que tá aqui, né, dentro do nariz, a cavidade em si, a cavidade é meio externo, tá? E o que divide o meio interno do externo? É o nosso tecido epitelial. São as células que revestem o nosso organismo. A gente tem as células da pele que nos revestem, mas também internamente, né, na cavidade do trato gastrointestinal, na cavidade das vias aéreas, nós temos células epiteliais que limitam o que é para dentro e o que é para fora, tá? Então, mesmo o meio externo estando dentro da gente, é meio externo, porque não tem contato direto com o meio interno, né? Acho que faz sentido, né? Espero que tenha dado pra abstrair as coisas que eu falei aqui. Mas é uma coisa, assim, que é muito básica, mas que quando a gente descobre, a gente fica, meu Deus, eu nunca parei pra pensar nisso. Então, queria compartilhar aqui com vocês, se você nunca teve esse insight é muito interessante sobre fisiologia. Um beijo pra vocês e até a próxima!